Hoje estamos com Larry Johnson. Se você gosta do que fazemos, por favor, aperte o botão de inscrição, o botão de curtir. Vá ao nosso canal no Substack, com o mesmo nome, Transition Protocol, e torne-se membro pagante. Vamos entregar isso na sua caixa de entrada 2 vezes por semana. Pode seguir, Larry. Conte ao mundo o que você sabe. Bem, não está acontecendo nada. A paz estourou e as pessoas estão de férias porque é agosto. Tá bom, eu menti. Há alguns acontecimentos interessantes. Um do lado dos Estados Unidos. Claramente, os Estados Unidos recuaram de atividades militares. Há pouco mais de um mês, Donald Trump jurou que toda vez que o Irã atingisse um petroleiro, um navio de contêineres ou uma embarcação de carga tentando passar pelo canal de Omã, sem seguir os protocolos iranianos para entrar e sair do Estreito de Hormuz, cada navio atacado pelo Irã faria os Estados Unidos explodirem uma ponte, destruírem uma refinaria de petróleo, causarem algum dano à infraestrutura física do Irã. No entanto, desde a semana passada, na verdade, vimos exatamente o contrário. Os Estados Unidos recuaram. O Irã atirou contra vários navios, 5 navios eu acredito, nos últimos 5 dias, e em nenhum desses casos os Estados Unidos retaliaram por isso. Em segundo lugar, por meio de fontes que tenho, confirmei que a equipe de planejamento do Comando Central, cuja sede principal fica na base aérea de MacDill, em Tampa, na Flórida, tem um dos elementos críticos do que eles chamam de equipe de ação de crise. A equipe de ação de crise é basicamente como um centro de operações de emergência, onde há representantes de diferentes setores das Forças Armadas. Há representantes da Marinha, do Exército, dos Fuzileiros Navais e da Força Aérea. Há representantes que lidam com logística, inteligência, operações e planejamento. Todos eles são reunidos. E quando a guerra está em curso, todos esses grupos, esse CAT, como é chamado, e não estou falando de um animal peludo de 4 patas, mas da equipe de ação em crises, o CAT funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Normalmente é feito em turnos de 12 horas. Você chega, trabalha 12 horas, vai para casa, tenta dormir um pouco, come alguma coisa e volta para mais 12 horas, dia após dia após dia. O CAT de inteligência do CENTCOM, foi desativado. As pessoas não precisam mais se apresentar todos os dias. Então, o que isso significa? Bem, significa que uma peça importante da engrenagem, se você vai conduzir operações militares, foi desativada. Isso indica que os Estados Unidos não estão planejando nenhuma atividade militar iminente. Agora, pode haver vários motivos para isso, e eles não são mutuamente exclusivos. Primeiro, os comandantes militares podem ter concluído que novos ataques ao Irã seriam contraproducentes, que desperdiçariam munições cruciais, mísseis de longo e médio alcance, que, francamente, ou estão com estoques muito baixos ou já se esgotaram, e sem nenhuma chance de alcançar o sucesso definido como mudar a política do Irã. Segundo, esses ataques provocariam uma resposta maciça do Irã, com mísseis que ameaçariam os árabes do Golfo, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Segundo relatos, o Irã avisou esses países, dizendo: estes são os alvos específicos que vamos destruir. Vamos tornar vocês incapazes de sustentar a vida em seus países. E munidos disso, pelo menos o Catar e a Arábia Saudita imploraram a Donald Trump: pare. Isso tem que parar. Não podemos continuar. Não lance esse ataque. Porque esperávamos plenamente que o ataque acontecesse no último sábado, e não aconteceu. Alguns disseram que Trump arregou, TACO, a sigla em inglês para Trump sempre amarela, mas ele recuou. E relacionado a isso, há a escassez crítica de armas que o próprio Trump reconheceu implicitamente hoje em declarações à imprensa, ou talvez tenha feito isso ontem, sobre Volodymyr Zelensky da Ucrânia, pedir mais mísseis Patriot 3. E Trump disse: ei, nós também precisamos de mísseis. Depois, tentou dizer que todos os estoques foram esgotados por causa de Joe Biden, mas então insistiu, de forma pouco convincente:
mas estamos repondo esses estoques. Bem, a realidade é que os Estados Unidos não conseguem repor isso. Alguns dos prazos para produzir esses mísseis chegam a 4 ou 5 anos. Então não estamos falando de nada para breve, estamos falando de anos, porque 78% de todos os mísseis, de todo o armamento avançado produzido pelo Departamento de Defesa, dependem de 5 minerais de terras raras que são produzidos e controlados pela China. E a China não está enviando essas exportações para os Estados Unidos. Como resultado, os Estados Unidos estão numa situação muito difícil. Então essa é uma das razões. Depois, há a questão da crescente escassez de diesel e combustível de aviação, e o reconhecimento de que a ampliação das operações militares colocaria uma pressão severa sobre esses recursos, que já são limitados, além da situação econômica global, que está se deteriorando dia após dia. Vimos até hoje que esperavam que o mercado de trabalho dos Estados Unidos mostrasse algum crescimento de empregos. E o crescimento do emprego foi, acho que, cerca da metade do que esperavam. Então esse é mais uma vez outro sinal de que a economia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, está desacelerando. E isso cria alguns problemas. Então, desse ponto de vista, reabrir o Estreito de Hormuz é considerado vital. Agora, nesse contexto, a posição do Irã não mudou, e eu diria que ela não vai mudar. E a posição é a seguinte: qualquer navio que queira transitar pelo Estreito de Hormuz precisa primeiro preencher um pedido, informando o nome do capitão do navio, o nome do navio, o país de origem do navio, a carga a bordo, o destino do navio e a nacionalidade da tripulação. Assim que essas informações forem fornecidas, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o IRGC, vai aprovar ou reprovar a passagem. Navios que não forem aprovados e tentarem passar serão atacados e poderão ser afundados. Portanto, essa é a posição do Irã desde o início. É assim que isso vai funcionar. Ao mesmo tempo, eles insistiram que vão cobrar um pedágio. Não haviam especificado nenhum valor. Reportagens publicadas ontem sugeriram algo entre 5% e 7%, o que alguns analistas consideram uma exigência absurda. Mas o Irã deixou claro, desde o início desta guerra, que vai recuperar as perdas econômicas que lhe foram impostas por causa dos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano. Em seguida, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos precisa ser suspenso. As sanções precisam ser suspensas. Os ativos congelados precisam ser descongelados. Só então o Irã estará disposto a cooperar para abrir plenamente o Estreito de Hormuz. Ora, essas são condições difíceis de os Estados Unidos engolirem. Na verdade, elas estavam incluídas no memorando de entendimento original, que Trump violou e revogou há 3 semanas. Mas o Irã, francamente, não está sob nenhuma pressão econômica ou militar. Ou melhor, deixe-me corrigir isso. Não há pressão militar que force o Irã a ceder. O único tipo de pressão econômica que poderia, potencialmente, levar o Irã a mudar sua posição em relação ao Estreito de Hormuz seria se a Rússia e a China cedessem e cortassem todo o apoio econômico, político, militar e de inteligência ao Irã. Mas não vejo isso acontecendo, porque China e Rússia basicamente assinaram um acordo estratégico mútuo com o Irã. Então não vejo eles recuando disso. No momento estamos no impasse em que Paquistão e Catar continuam desempenhando o papel de intermediários. Hoje o Paquistão fez algo que me pareceu um pouco incomum. Eles assinaram um pacto de defesa tripartite com a Turquia e a Arábia Saudita, tendo o Paquistão como outro signatário. O que isso faz é combinar, digamos, a riqueza econômica, pelo menos no papel, da Arábia Saudita com o maior exército da Ásia Ocidental e da Europa. Aliás, neste momento, na OTAN, a Turquia representa o segundo maior exército, junto com o poder nuclear do Paquistão. Agora, o acordo é modelado no Tratado da OTAN, que, pelo que entendo, inclui até algo parecido com o artigo 5.
Ou seja, se uma nação for atacada, as outras nações basicamente têm de dizer, certo, vamos ajudar vocês. Mas isso dependerá ou de uma votação no legislativo, ou talvez de uma decisão unilateral do líder. Alguns veem isso como um desafio direto ao Irã e aos Houthis. Pessoalmente, acho que a intenção é mais mandar uma mensagem a Israel. Mas já vimos que, apesar da assinatura desses acordos, eles nem sempre resultam em ação imediata. Veja o caso de já existir esse tipo de acordo entre sauditas e paquistaneses. E quando os Houthis lançaram ataques dentro da Arábia Saudita, 2 semanas atrás, em resposta a um ataque saudita ao aeródromo de Sanaa, em nenhum momento o Paquistão ameaçou o Ansar-Allah aos Houthis, nem tentou intervir. Então temos que encarar isso com certa cautela. Eu sei que os líderes paquistaneses acreditam sinceramente que deixaram os Estados Unidos sem saída. Eles acreditam que os Estados Unidos não têm outras boas opções e que, no fim das contas, terão de assinar, basicamente reativar o memorando de entendimento com o Irã. E, ao reativá-lo, cumprir de imediato várias medidas essenciais. O Irã vai manter sua posição firme sobre quem poderá e quem não poderá transitar pelo Estreito de Hormuz. Não vai permitir que nenhum navio ligado a Israel entre ou saia. Esse é o ponto número 1. Há relatos de que eles impedirão a entrada ou saída de quaisquer navios ligados aos Estados Unidos. Mas acho que há alguma flexibilidade nisso, do ponto de vista do Irã, como parte das negociações para garantir o fim completo do bloqueio e a suspensão total das sanções. Então isso está em jogo. No começo dessa semana havia expectativa de que um acordo fosse anunciado ou assinado hoje. Bem, a sexta-feira chegou e já passou na Ásia Ocidental. Não há acordo para ser assinado. A próxima oportunidade, por assim dizer, surge na semana que vem. E mais uma vez, embora paquistaneses e qatarianos permaneçam otimistas de que conseguirão assinar um acordo, acho que o maior obstáculo será os Estados Unidos. Porque, para entrar nos acordos que o Irã está exigindo, e o Irã não vai recuar dessas exigências, os Estados Unidos terão de engolir um grande e saudável prato de corvo. E ninguém gosta do gosto de corvo. Então esse é o meu resumo, Sr. Zé. Bem, um resumo muito útil. E acredito que, em benefício do nosso público, precisamos de um resumo assim, vindo de alguém que tem profundo conhecimento da área, profundo conhecimento de todas as questões de segurança e de como elas afetam o mundo, especialmente os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos foram uma potência hegemônica ao longo dos últimos 50 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma avaliação diferente de como as coisas estão. E acredito que esse é um valor que podemos oferecer ao nosso público. Eu posso apresentar a minha avaliação. Não digo que tenho uma bola de cristal, nem a capacidade de enxergar o futuro ou o coração das pessoas que estão conduzindo ativamente as negociações. Mas eu tenho uma janela pela qual observo o que está acontecendo e converso com pessoas que, acredito, têm bom julgamento sobre o que está acontecendo. Então, com base no meu entendimento de como as coisas estão, acredito que um acordo é iminente. Acredito que isso vai acontecer no começo da próxima semana. Talvez fique para o fim da semana, mas vai acontecer. Não porque os Estados Unidos tenham mudado de posição e de repente se tornado benevolentes, ou porque o Sr. Trump tenha de alguma forma visto a luz. Nada disso. É porque a avaliação das pessoas com quem eu falo, a avaliação de quem entende o que está acontecendo, é que os Estados Unidos não têm boas opções. Não têm boas opções. Podemos dizer isso muitas vezes, e já dissemos isso algumas vezes antes. E o próximo ponto é que os Estados Unidos estão encurralados. Eles não têm como sair do buraco que o Sr. Trump cavou. E toda vez que houve uma oportunidade para ele sair desse buraco, em vez de aproveitar a oportunidade, ele cavou mais fundo.
E isso vem acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. E se ele voltar à mesa de negociações, que segundo me informaram, é o próximo passo, depois que um anúncio for feito. Ele estará em uma posição pior do que estava quando esteve lá, há cerca de um mês, com o memorando de entendimento em mãos. E esta é uma realidade lamentável de ter elegido alguém tão desinformado, tão cheio de falhas quanto o Sr. Trump, que realmente não faz ideia do que está fazendo. Todo mundo entende que ele foi conduzido, como se leva um cachorro pela coleira, para esta guerra impossível de vencer. E não é que ele esteja livre de responsabilidade, porque tem seu próprio julgamento independente. Mas ele foi comprado. Quer dizer, precisamos dizer isso, por Miriam Adelson e outros. Então, o meu entendimento da situação é o seguinte: as negociações estão acontecendo muito ativamente, lideradas pelo Paquistão. A escolha do Irã, aliás, não é favorecida pelos Estados Unidos, por vários motivos. Mas esse é outro assunto, e não precisamos entrar nisso. Mas os Estados Unidos aceitaram o Paquistão como um negociador-chave, ou talvez como o principal negociador, ou mediador. E a expectativa, e essa é a crença das pessoas envolvidas nas negociações, é que um anúncio possa ser feito na segunda ou na terça-feira, de que estamos avançando na direção de encerrar as hostilidades. E o primeiro passo nessa escalada seria a reabertura do Estreito de Hormuz pelo Irã e o fim do bloqueio naval pelos Estados Unidos. Depois, me disseram pessoas que sabem, que uma data para uma reunião será anunciada muito em breve, talvez na próxima semana, talvez pouco depois, em Genebra. Essa é a discussão atual, com o Paquistão fornecendo o mesmo nível de segurança que forneceu a delegação iraniana e atuando como intermediário entre os Estados Unidos e os iranianos. E fui informado de que o Sr. Vance, J.D. Vance, estará lá para negociar em nome dos Estados Unidos. E os temas serão exatamente os mesmos de antes: implementar o memorando de entendimento. Quando fizerem isso, nós seguiremos em frente e faremos a nossa parte. São os iranianos falando. Agora, a posição do Paquistão ficou ainda mais fortalecida, segundo minhas apurações, e também vemos isso nas reportagens públicas. Assim, Munir, que é uma figura-chave em tudo isso, está agora em Riad, reunido com MBS, o líder da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro. Também está se reunindo com o presidente turco Erdogan e fechando um acordo realmente significativo sobre o qual temos falado. As pessoas veem isso como mais uma aliança militar, mais um acordo. Mas nós entendemos, com base em nossas fontes de inteligência, que não se trata disso. Trata-se de uma tentativa que, na nossa avaliação, vai dar certo. Preencher o vácuo que ficará quando os Estados Unidos forem finalmente forçados a se retirar. E quando isso acontecer, será a mudança tectônica que temos previsto e observado, porque isso resultará no colapso do petrodólar. Pode acontecer em 6 meses, pode acontecer em 1 ano, pode acontecer em 2 anos, mas vai acontecer. Essa é a avaliação de pessoas muito experientes e muito bem informadas, pessoas realmente calejadas, porque são indivíduos que passaram pela guerra do Afeganistão. Eles viram tudo o que aconteceu naquela guerra. Alguns deles realmente viram o que aconteceu na primeira guerra do Afeganistão, quando a Rússia era a força invasora. Portanto, são pessoas profundamente informadas, muito experientes e profundamente engajadas. E acreditamos que nossa missão é levar isso ao nosso público, porque essas informações vêm de lugares aos quais se tem acesso exclusivo. Eles não estão abertos à mídia ocidental. A mídia ocidental nem sequer está olhando para lá, por razões que só ela pode explicar. As informações não vêm maquiadas. Nós as recebemos sem nenhum tipo de distorção. Levamos isso a pessoas com conhecimento extraordinário sobre todos esses assuntos, como Larry Johnson e, mais tarde, meu colega Pepe Escobar, que interpretam tudo isso. E então levamos isso até você para que esteja informado. Portanto, essa é a minha avaliação, Larry. Okay. And let me emphasize,
Certo. E deixe-me enfatizar, estamos trazendo a vocês, a partir de fontes bem posicionadas, algo como a visão paquistanesa. E eles estão confiantes de que isso está avançando numa direção positiva. Mas meu papel aqui também é, às vezes, jogar um balde de água fria e mostrar que, embora o Paquistão possa acreditar que os Estados Unidos estão encurralados, não tenho certeza de que os Estados Unidos já acreditem que estão encurralados. Eles têm opções limitadas. Vimos alguns acontecimentos esta semana que me parecem muito incomuns e indicam que os Estados Unidos ainda estão tentando descobrir uma forma de jogar uma chave inglesa em todo o sistema. Em primeiro lugar, Scott Bessent, que é um dos maiores defensores de atacar o Irã, anunciou na quarta-feira. Sim, acho que foi na manhã de quarta-feira que eles estavam suspendendo sanções contra 2 empresas de aviação e 3 indivíduos. Enfim, eram entidades iraquianas que se acreditava terem ligação com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. No início, interpretei isso errado. Pensei, nossa, então os Estados Unidos estão fazendo um gesto ao Irã ao suspender essas sanções. Mas os iranianos rapidamente vieram a público e disseram não. Os Estados Unidos não falaram conosco sobre isso. Não fizemos nenhum pedido nesse sentido. Isso é algo tratado exclusivamente com o governo iraquiano. E então, em menos de 24 horas, os Estados Unidos forneceram ao governo do Iraque 500 milhões de dólares em dinheiro. Então os Beatles cantavam, dinheiro não pode comprar amor. Não sei quanto ao amor, mas o dinheiro às vezes compra alguns favores. E junto com isso, vemos relatórios de inteligência divulgados tanto pelo governo iraquiano quanto pelos sauditas. Eles falam de um esforço coordenado envolvendo milícias no Iraque, apoiadas pelo Irã, os Houthis e possivelmente o próprio Irã, para realizar ataques coordenados contra a Arábia Saudita. E eu vejo uma mão dos Estados Unidos envolvida em tudo isso. Portanto, os Estados Unidos não estão se retirando silenciosamente. Continuam colocando lenha na fogueira. Vão descarrilar e sabotar qualquer acordo de paz, se acharem que podem fazer isso com uma chance razoável de sucesso. Não estou dizendo que isso necessariamente vai acontecer, mas isso ressalta que os Estados Unidos continuam sendo uma força malévola. Agora, o problema político que Trump enfrenta também é um problema militar. Eles estão sem recursos. Os Estados Unidos estão essencialmente sem munições, como mencionei antes. E não há nenhuma solução previsível no horizonte. Eles não conseguem produzir magicamente novos mísseis PAC-3 para o sistema Patriot, nem novos Tomahawks, nem novos JASSMs. Em parte porque, como mencionamos antes, precisam daqueles minerais de terras raras que vêm da China, e a China não está disponibilizando isso. Ainda assim, o que podemos dizer com segurança é que as notícias vindas da Ásia Ocidental, do Golfo Pérsico, nas últimas 36 horas, têm sido bastante monótonas. E isso é bom. Então esperemos que continue monótono e que avancemos para uma solução que envolva negociação e não mais derramamento de sangue. Bem, Larry, há mais algumas coisas que eu gostaria de acrescentar ao que você acabou de dizer. E mais uma vez, essa é uma perspectiva diferente. Pessoas bem informadas querem muitas perspectivas, perspectivas bem fundamentadas. Obviamente, não perspectivas estúpidas. Então, estou aqui para dar a minha perspectiva, que todos entendem que vem das minhas fontes, fontes que eu considero bem informadas e que acredito estão na sala onde as coisas acontecem e assim por diante. Nós noticiamos neste canal, acredito que na semana passada, que o Irã está enviando Ghalibaf, presidente do parlamento, a Islamabad para ser convidado das celebrações do Dia da Independência, em 14 de agosto. Isso é algo para o qual os paquistaneses estenderam um convite ao Irã. E pelo que entendo, o Irã aceitou, mas isso ainda não foi anunciado. Agora, se Ghalibaf, de fato, for a Islamabad por volta do dia 14 de agosto, Ghalibaf
pelo que entendemos e pelo que apurei, é o número 2 do Irã, depois do líder supremo, Mojtaba Khamenei. Em termos de influência, ele está até acima de Pezeshkian, o presidente. E se ele for a Islamabad, o que acreditamos ser muito provável, terá muitas conversas, especialmente com Asim Munir. E tudo isso indica que Paquistão e Irã estão agindo com base na crença de que os Estados Unidos estão saindo da região. E os Estados Unidos não estão apenas saindo da região, estão saindo com o rabo entre as pernas e com uma capacidade muito reduzida de influenciar os acontecimentos nas próximas décadas. E logo depois, surgem duas potências regionais, Paquistão e Irã. E um apoio forte, muito forte, a China como um ator dominante, não como uma potência hegemônica. Então é isso que eu vejo. Cada passo dado me leva a acreditar que é para lá que as coisas estão indo. Agora, eu não descarto a capacidade do Trump de cavar um buraco ainda mais fundo quando deveria estar pegando a corda e saindo dele. Ele vem fazendo isso de forma consistente. É isso que acontece com líderes profundamente falhos, e nós vimos isso acontecer repetidamente, de novo, de novo e de novo. E você pode ter razão, que é isso que ele está prestes a fazer. E se fizer isso, então infelizmente haverá mais problemas para pessoas como você e eu, que vivemos neste país, que amamos este país, que queremos que ele prospere e saia dessas guerras, para a região e para o resto do mundo. E com as escassezes que virão, especialmente as relacionadas a fertilizantes e a tudo que depende deles. Mas Trump é capaz de causar todo esse dano, e eu acredito que isso não vai acontecer. Então, é com essa nota de esperança que eu gostaria de concluir. Quero convidar todos que estão assistindo a se inscreverem e se tornarem membros pagos do nosso canal, para que vocês possam receber isso na sua caixa de entrada. Isso pode acontecer se vocês forem ao Substack, com o mesmo nome, The Transition Protocol. Larry e eu estaremos de volta aqui na segunda-feira. Pepe vai voltar na terça-feira, talvez até antes. E vamos continuar acompanhando os acontecimentos. Vamos continuar ouvindo pessoas que têm algo a nos dizer e que possamos trazer para vocês para que fiquem informados. Então, Larry, por favor, diga as palavras finais. Acho que você resumiu isso da melhor forma. Estamos aqui não para apresentar visões do futuro, mas apenas análises sólidas, com perspectivas diferentes, para que você fique informado e possa tentar tomar suas próprias decisões e analisar o que está acontecendo. Então agradeço o seu apoio. Como o Sr. Z disse, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte aos seus amigos. Obrigado por assistir. Muito obrigado. Estaremos de volta na segunda-feira. Esperamos que até lá não aconteça nada bombástico que mude nossa visão otimista. Mas aconteça o que acontecer, vamos informar vocês sem enfeites, sem influência da mídia corporativa. Muito obrigado. Vou apertar o botão de parar.